não é o que as pessoas pensam. Quer dizer, inteligência artificial não é o que as pessoas pensam que é. Já tento fazer esse vídeo há 2 semanas atrás e sempre dá algum galho, ou me manda um vírus, ou algum tipo de trojan, e eu não consigo fazer, mas eu vou conseguir mais uma vez. Já fiz no inglês e já faz umas 3 semanas que não consigo fazer isso. 3 semanas que eu fiz no inglês e 2 semanas que tento fazer isso aqui, não posso, no português. Então, quando a maioria das pessoas pensa em inteligência artificial, né, elas pensam em robô, como a Sofia, que é muito famosa, e na verdade esses androides aqui, como também são chamados, têm uma percentagem humana. Por isso que, se você vê, claro que eles são programados, tem sempre seus criadores, né, que são os encarregados humanos deles, que os programam a falar o que eles querem. Entretanto, alguns deles têm sim sentimentos humanos, porque a parte humana também são encaixada nesses robôs. Algumas células humanas, bem pouco células orgânicas da alma fotônica, mas são. Então, eles acreditam que todas essas coisas melhoraram sua vida e tornarão mais divertidos e interessantes. Aqueles que são um pouco mais informados sabem que agora os cientistas estão trabalhando para tornar a humanidade imortal através de corpos artificiais. Há um enorme movimento entusiasmado de pessoas que mal podem esperar até que tudo isso se torne realidade ou se concretize. Existe bastante na Ásia, na Europa, pelo mundo afora. No entanto, a verdade sobre a inteligência artificial é muito mais sinistra, e muitas pessoas que estão pesquisando isso na comunidade alternativa geralmente também não têm ideia do que está acontecendo. Felizmente, esse artigo... Em minha pesquisa anterior, expliquei que a alma consiste em trilhões de pequenos fogos bioelétricos de tamanho nano, com os quais podemos formar um corpo. Né? Tudo são coisas assim, tipo photonic lights, que são feitos não apenas do corpo, mas também a alma, sendo a alma com a composição mais elevada de fotônicos, de fogos. Então, seja um corpo etérico ou as características de um corpo físico, no que recebemos como nosso corpo físico. Pode-se dizer que esses fogos residem nos trilhões de células que compõem nosso corpo. Cada um desses fogos contém o total de trilhões de faíscas que fazem de você a alma. Com treinamento adequado, podemos conscientemente enviar esses fogos por longas distâncias e sair pelo cosmos para explorar. É assim que a visualização remota funciona, a propósito. Os seres estelares no Ka'a, o universo maior, fazem isso o tempo todo, mas nós humanos fazemos isso também, sem estar cientes disso. Um ótimo exemplo de como enviamos nossos fogos, as nossas faíscas ou energia, é quando interagimos com nossos dispositivos como computadores, smartphones, dispositivos do tipo Alexa e iPads, etc. Quando estamos na internet, por exemplo, colocamos quase todo o nosso foco no que estamos assistindo ou digitando na tela. Isso é verdade, a gente se perde dentro do mundo virtual, principalmente porque muitas pessoas têm trabalho aqui, procuram informações, ou mesmo precisa de alguma coisa aqui na internet, que seja para cura ou qualquer outra coisa, para informações, para estudos, trabalho, etc. E outros apenas para lazer.
nós desaparecemos no dispositivo tecnológico que estamos usando. Isso é verdade. Pode ser o celular ou pode ser o computador. Tecnicamente, estamos enviando a energia da alma, fogo, diretamente para o computador. É como se o computador sugasse nossa energia. Eu acho que se eu procurar aqui, vai mostrar como isso é feito. Entende? Como isso aqui, né? É como se todos esses dispositivos sugassem energia e realmente eles os fazem, mas eles tocaram numa, assim, em nosso, vamos dizer, nossas necessidades. Eles sabiam que nós precisávamos muito disso no futuro e eles tocaram numa coisa muito sensitiva em nós, que é o vício, entende? É o vício. Então, o computador, basicamente, ele suga, literalmente, não basicamente, mas literalmente sugam nossas energias. E quando estamos neles, nos desaparecemos. É como se tornássemos uns zumbis. As pessoas podem chamar nosso nome, a gente não está oblívio ao nosso redor, né? Então, quando nós estamos aqui, assim que entramos, logamos, a gente envia energia. Nossas energias são capturadas literalmente. Por isso que eu passava muito mal aqui no começo, muito, muito mal mesmo. Diretamente para o computador. Essa energia é captada pelo um Android, ok? Um IA, e são armazenadas no que eles chamam de nuvem do iCloud. São armazenadas aqui, ok? Para futuro uso deles, dos dominadores. Então, isso é chamado um dispositivo de armazenamento para a consciência humana. Como cada fogo que enviamos para o dispositivo contém você inteiro, tua personalidade, teu avatar, tua alma, tudo, incluindo lembranças, sonhos, pensamentos, paixões, fraquezas, forças, em outras palavras, toda a nossa personalidade. Uma cópia de nossa consciência está sendo armazenada para uso posterior. Por isso que o YouTube gosta muito de saber do que a gente está mais interessado, que tipo de coisa a gente gosta de mais de assistir, né? Tipo, de espírito, de fantasma, de maquiagem, no caso das mulheres ou gays. E se gostamos de qual o assunto, qual o tema que gostamos de assistir. Aí eles ficam mandando mais aquelas coisas para nós, ou eles vão nos desviar para ver se a gente gosta das outras coisas que eles nos apresentam, como um show, como CNN ou Discovery Channel ou outras coisas por aí, né? HBO. Mas eles vão filtrar o que a gente gosta de melhor de se interagir com. Quanto mais interagimos na internet, mais nós doamos e como agimos e reagimos um em relação ao outro. E toda vez que entramos online, é como se eles querem ver se a gente é mais ligada a pornô, a sexo virtual, a romance, procura romances, ou mesmo brigas na internet, né? Discussões, argumentos, tudo isso. Desentendimento. Atualizamos o armazenamento de memória no iCloud. Assim sendo, ouço dizer que todos nós agora temos uma cópia de nós mesmos armazenado na nuvem no iCloud. Isso significa que, mesmo que se a gente morrer hoje, uma cópia de nossa personalidade ainda estaria disponível para a elite e
a força alienígena invasora que controla essa matriz. E também achamos de overlords, como também são chamadas. O que essa mulher está fazendo aqui com a cara de plástica e make-up? Os dispositivos que usamos são apenas interface entre nossa consciência e a nuvem. Entende? Eles são apenas o conduíte que vai nos levar nossa consciência para esse armazenamento. Ao usar esses dispositivos, damos nosso consentimento para que os overlords armazenem nossas informações. Nenhum de nós pode dizer que não nos avisaram. Eles nos dizem repetidamente, de uma maneira ou de outra, que não há privacidade na internet. As empresas que coletam nossas informações pessoais garantem que elas permaneçam privadas entre nós e a empresa. Pode ser verdade que eles não as compartilham intencionalmente, mas o corpo que está com vista também tem acesso às informações e pode usá-las. Vivemos em um universo de livre-arbítrio e as pessoas não têm ideia do que estão dando seu consentimento para. E isso se dá respeito a todos os sites que nós nos cadastramos, seja YouTube, seja Facebook, seja Tinder, seja WhatsApp, seja qualquer outras por aí que as pessoas usam, né? Cada vez que nós nos cadastramos, nós damos mais dados pessoais quando vocês colocam seus nomes verdadeiros, ok? O seu número de telefone. E também outra coisa que eu gostaria de falar é isso mesmo. Aqui onde eu estou, para fazer tudo, entende? Para renovar passaporte ou fazer a identidade, nós temos que nos cadastrar aqui online para poder marcarmos uma consulta ou uma entrevista. Entende? Para irmos para o escritório aqui do governo e fazer essas coisas lá. E para o Boreal lá. Entretanto, quando a gente entra no site daqui desse governo aqui, sabe o que aconteceu comigo? Eles me rastrearam e colocaram. Quer dizer que existe até mesmo isso aqui. Olha aqui, cookies. Todos esses cookies aqui são ferramentas de rastreamento das pessoas. Entende? Entretanto, esse particular site desse maldito aqui me deu também trojão. Me mandou trojão e me mandou aquele negócio lá, como é que se fala? Spyware. Para me espionar-me. E não foi a primeira vez. Em outros computadores que eu tive também isso aconteceu. Quando eu tentava entrar no site do governo local aqui. Agora eu não mais vou fazer isso. Por isso que quando vou renovar o meu passaporte, renovar a minha permanência, ou mesmo fazer identidades, né? Renovar identidades, que aqui tem que renovar de cada uma década. Então, quando a gente vai para lá, para o escritório lá do Boreal dele, o centro dele, para fazer pessoalmente, fisicamente, eles falam: a gente não pode fazer aqui, você vai ter que ir online fazer. Eu falei: eu não posso, não tem como, porque também eles não me dão entrada. Sempre tem um bug, sempre tem um erro. Então eu tive que vir aqui, não há outra possibilidade. Ok, porque é a última escolha, mas enquanto isso, apesar de que eles não aceitarem nosso cadastramento aqui online, eles vão nos rastrear online, entende? Então a melhor coisa é não entrar nesse site de maneira alguma. E é isso que eu vou fazer, porque eu rastreei. E além do Facebook, eu vi outras coisas aqui, que foi o site do governo local. Então eu vou ficar fora dessas coisas, para não me mandarem mais a spyware, que é um tipo de vírus que nos traqueia, entende? Então não quero isso. Eu saio daqui, que eu não tô nem aí, eu saio desse lugar, mas eu não vou mais me cadastrar aqui pro governo, porcaria alguma. E aqui tudo agora é governo, e tem que ter celular. Então eu pergunto: e os idosos?
os bem idosos de 70, 80 anos que não sabem nada sobre esses interfaces, sobre como logar, como fazer todas as coisas através do celular e do computador. Como é que fica se ninguém ajudá-los, se os filhos, os netos, sobrinhos não os ajudá-los, né? Então eu acho isso uma puta baita falta de respeito para com os idosos. Pouquíssimas pessoas ouvem seus avisos. E os overlords sabem disso. Da perspectiva deles, eles têm as coisas cobertas. Como se isso não bastasse, não precisamos mais estar conectados a nenhum dispositivo para entregar a nossa energia da alma aos senhores supremos ou os dominadores. O Wi-Fi está à nossa volta. Eu já sabia disso há muito tempo, que o Wi-Fi não é coisa boa, nem se for 3 ou 5G. Tem pessoas aí reclamando na Inglaterra que já tem um 5G nos postos, nos postos das ruas deles, espionando a casa deles, diretamente em frente da casa, o espionando. Outro dia, eu acho que foi ano passado, retrasado, eu estava aqui, abri a janela, abri a cortina. Quando eu olho para fora, eu vejo como é que se diz aquele negócio lá? Drone. Estacionado fora da minha janela, me espionando. Eu pensava até que foi um alien. Aí eu chamei a minha neta de 12 anos, que ela estava comigo na época, e falei, olha, vem ver ali, eu acho que é uma espaçonave. Aí eu fiquei olhando, eles ficaram uns 2, 3 segundos, quando eles viram que eu estava olhando, eles desapareceram. E eles fazem isso aqui, as pessoas, tem mulheres tomando banho, eles colocam drones fora da janela do banheiro para espioná-las. Isso é uma canalice. Já foi pego aqui alguns fazendo isso com as mulheres e outros espionando fora da janela das pessoas. Isso é uma baita falta de moral. Ninguém... Por isso que muitas pessoas já foram embora, minha mãe, minha irmã, porque eles não aguentaram mais viver nesse mundo. E sinceramente, se eu não morasse aqui nessa porcaria de lugar, já tinha ido embora há muito tempo também. Já tô cheia, sabe? Cheia mesmo de viver nesse mundo. Da perspectiva deles, eles têm as coisas cobertas. Como se não bastasse, não precisamos mais estar conectados a nenhum. Então, o Wi-Fi está à nossa volta, mesmo que não possamos vê-lo com os olhos. E agora o 5G está chegando, ou já chegou, né? Já chegou. Isso significa que, onde quer que você esteja, o 5G absorverá a energia da sua alma e eles a sequestrarão, a hijack. Assim, não estamos mais seguros, mesmo se jogarmos fora todos os nossos dispositivos. O que as pessoas não entendem é que o Wi-Fi e 5G são inteligências artificiais ou androides. Está em toda parte das vias aéreas. Que se dane, não estou nem aí. Eu não devo nada a ninguém, eu não estou nem aí. Sou como dizia Dercy Gonçalves, vai tudo para aquele lugar. Como mencionado acima, nossas almas consistem em fogos, residindo em nossas células. É assim que a alma e o corpo interagem através da mente. Então, quando morremos, os fogos deixam o corpo físico e entram no astral. E agora estão querendo derrubar o astral está uma bagunça, está indefinido também. Essa terra está como se diz, em processo de indefinição, indefinida, e também está o astral. Então, né, quando a gente se torna uma aparição, né, isso aqui é tudo fotônico, isso aqui é luz fotônica, entende? E o que vem aqui quando a gente morre são as memórias, requisitos ou cópias que eles mesmos armazenam em megas super duper computadores. Eles tiram a cópia de nós e nós ficamos entre um mundo e o outro, mas é só uma cópia, só uma parte, não toda. Eu sempre fico a falar nisso, é só uma parte, não é o ser completo. É como eu sempre falo, se você tiver que falar com os teus ancestrais que já se foram, irmã, irmão, tio, mãe, pai, avós, não vai ser a mesma coisa. Aquele tio Luiz que morreu não é o mesmo. Aquela irmã
Lúcia que morreu não é a mesma, a tua mãe não é a mesma. Morreu, eu vou dizer, acabou. Entende? Então isso aqui é tudo coisas fotônicas, entende? É uma cópia que eles tiram. Por isso que você vê que a vagamente não é completa, ela não está totalmente assim densa, né? E completa, é só um vestígio. É um corpo etérico. E eu vou dizer, apesar de eu ser muito afetada por essas coisas, eu não tenho medo. Eles podem me afetar, me deixar doente, mas eu não tenho medo. Sinceramente, eu não tenho medo. Então, no entanto, quando a singularidade estiver em vigor, que agora está falando em singularidade, novo governo mundial, né, nova ordem mundial, blá blá blá, isso tudo é porcaria, isso não acontecerá mais e a morte física será mais ou menos obsoleta, porque nosso corpo vai mudar, pelo menos aqui na Terra, quem vier para a Terra, nós não, porque vão terminar essa geração agora. E quem sabe os que estão daqui para frente, daqui uma década, eu diria, mais de uma década, quem vier para cá, nascer novamente, vai ser um pouco androide, não vai ser totalmente humano. E você ficará surpreso, ou até me chamará de louca, se eu falar que a maioria algumas pessoas aqui já não são mais 100% humanas. Algumas delas têm uma pouca percentagem de robô. Pode me chamar de louca, entende? De alucinada, mas é a verdade. Um dia você vai dizer que eu estou certa. No entanto, quando a singularidade não acontecerá mais, a morte física será mais ou menos obsoleta, não mais existirá. O plano é substituir todas as células sanguíneas, todos os órgãos do nosso corpo por nanobots. E que nanobots são precisamente isso aqui, do tamanho de um grão de arroz, que eles colocam no corpo para dizer, abaixo do pretexto que é para reparar algumas falhas orgânicas de nossos órgãos, ok? Mas isso vai modificar totalmente tuas células, até mesmo os nossos vegetais, as nossas comidas orgânicas são injetadas com coisas não orgânicas, com nanobotos, já para modificar. Quando a gente come, essas comidas elas vão para o nosso sistema sanguíneo e elas literalmente vai modificar as nossas células orgânicas, que é chamada de vesicas pisas, entende? Então é isso que acontece, até mesmo quando a gente come essas comidas processadas, todas as comidas adulteradas por esses dominadores, o que vai acontecer? Vai mudar nossas células, principalmente os nossos vasos sanguíneos. E é isso que está acontecendo, entende? Eles agora têm tecnologia de mandar um inseto que não é bem orgânico dentro da tua casa para te espionar. Isso mesmo, um inseto que é AI, robô, e você não vê, mas ele está a te espionar. Né? Se você vê, tudo bem. É só pegar aquele vaporizador de água e chutar ele, ou pegar alguma coisa e zap ele, quebrar em pedaços, sabe? Então, o plano é substituir as células sanguíneas dos órgãos, ok, por nanobot, poderíamos olhar para eles como células artificiais. Com esse tipo de tecnologia, o nosso corpo baseado em nanobots não mais se irá se deteriorar e não mais irá morrer. Em vez disso, se uma parte do corpo para de funcionar, é simplesmente substituída por outro órgão baseado em nanobots. E eu não estou surpresa que muitos aqui que já são um pouco androides vão adorar a ideia. Entretanto, isso apenas vai servir para o futuro terrestre, que vai existir muitas possibilidades neste universo. E infelizmente a Terra, por isso que estão a destruir as matas, estão a destruir as árvores, a fauna e a flora, porque eles não querem, mas não, eles falam que não vão, no futuro terrestre não mais irá precisar disso tudo. Então por isso que estão acabando com as árvores, entendeu?
Mas tem anjos aí, muitas pessoas brancas, principalmente as pessoas brancas, europeias ou americanas, que estão plantando árvores. Já plantaram 500 mil árvores no Amazonas agora. E aqueles que estão falando, porque eles querem Nibione, eles querem isso, aquilo, eles querem os minérios da Amazônia, eles querem nossa riqueza. Hello, nossa riqueza é a fauna e flora, robôs. Nossa riqueza é isto, é o que nós respiramos, alright? E se uma pessoa vier, ok, se tu estás a derrubar tua casa e alguém vem para renovar tua casa, tu vai dizer que essas pessoas querem destruir a tua casa ou elas querem te ajudar? E por que tu coloca essas pessoas de casa para fora? E aqueles que vendem a Amazonas para esses povos são até pior, quer dizer, os povos locais. Os sul-americanos que estão a vender a Amazonas são até piores do que aqueles que vêm para comprar as madeiras e outros os minérios da Amazonas, que tem lá no fundo da Amazônia, no solo amazonense, certo? São mais safados ainda, as pessoas, os empresários, os governantes são os mais safados ainda, né? E por isso que eles estão querendo derrubar tudo, destruir, porque eles não têm um plano orgânico para a Terra. E quem são esses infelizes? Os greys, os reptilianos, os dragões e seus representantes aqui da Terra, em corpo humano, que é um pouco também um androide, arcontes artificiais. Ok? Mas, entretanto, irá existir, eles já construíram, construíram não, porque eles não podem construir nem um alfinete sem a ajuda do Supremo, a Suprema, a fonte primordial, ok? Eles não constroem nem um alfinete, eles apenas replicam. Eles são duplicadores, eles adoram clonar apenas. E eles fizeram já o planeta X para o corpo orgânico. O corpo orgânico ainda irá existir, mas lá atrás, no passado terrestre. Vai ficar no passado terrestre até agora, antes de 2012, se me entendem. Quer dizer, vai ficar do passado, do começo da Terra, até 2012. Durante esse tempo span, durante esse termo de tempo, depois disso, aquele planeta X, que é uma réplica terrestre, irá dentro também se transformar, como agora a Terra está em processo de indefinição e um processo de transformação. Infelizmente, eu diria talvez para pior, não para melhor. Eu estou sendo realista e não pessimista. Então, quem quiser gozar da maravilha da Terra, que goza agora, porque depois não vai mais poder. Muito disso já está sendo feito, vamos ver o que isso implica. Mas nosso fogo. Então, simplesmente subir para um orgo baseado em nanobots. Muito disso já está sendo feito. Vamos ver o que isso implica. Nosso fogo, a alma, ainda pode residir em um corpo artificial baseado em nanotecnologia? Sim. Eles podem. E eu não quero fazer parte disso. Não me tragam aqui, seus miseráveis. Vocês vão ver, eu vou baixar a baiana. A elite garantiu que sim. A diferença é que uma vez que a alma está ligada a um corpo baseado em nanobots, ela fica trancada, incapaz de escapar. A alma ficará para sempre presa dentro desse corpo artificial. Resumindo até agora, eles têm uma cópia de nossa alma armazenada e têm a tecnologia para substituir nossas partes biológicas do corpo por nanobots. Então, isso quer dizer que eles têm uma parte nossa, uma réplica de nosso avatar, e eles podem apenas trazer para cá, entende? Para
reviver outra fase do timeline, que é a linha de tempo da Terra, nova fase, novo script da Terra, mas dessa vez como robô, entende? Como a Sofia. E se perguntar a esses servantes, arcontes, AI, se eles são felizes, eles vão dizer: oh, estou aqui porque eu fiz parte, eu concordei em fazer parte de uma aliança para interagirmos juntos e para trabalhar para esta fase, essa nova existência. Isso é que eles vão dizer, porque eles são apenas robôs programados, entende? E eles não têm, são colmeia, e eles não têm o livre-arbítrio, e é assim que eles querem nos tornar, infelizmente. E alguns aqui realmente merecem isso, apesar de não todos, alguns merecem. E vão ser uma alma até mais infeliz do que essa agora. Porque não viver para sempre já dói. Imagina viver para sempre nesse corpo enferrujado. Não, eu não quero. Não é para mim isso. Eles têm um corpo aqui. Esses novos corpos humanos parecerão biológicos, assim como os atuais, mas não são. Os novos corpos se tornarão imortais e nossa alma ficará trancada por dentro. Homem e máquina se tornam um. Como sabem aqueles que acompanharam o meu trabalho, o trabalho dele, do Owen Spina, os senhores supremos só podem imitar. Eles não têm habilidades criativas por conta própria. Eles pegam algo que já existe e o distorce e o clona. É exatamente isso que eles estão fazendo com nossos corpos biológicos. Para o inferno com vocês. Com este corpo e a cloud sendo estabelecido, quando morrermos, uma cópia de nós é armazenada dentro da nuvem. Quando a gente morre, olha lá, quando a gente morre, nossas almas aqui, principalmente quem usa o computador, minha mãe e a minha irmã morreu computador virgem, internet virgem, porque saíram sem tocar no internet, graças a sua sorte, né? Dentro da nuvem, que faz uma conexão energética entre a alma desencarnada e a cópia. É isso que mantém a cópia ativa. Como a pessoa que acabou de morrer está agora no astral e ainda dentro da matriz, ela está entre mundos, um pé aqui e um pé lá. Essa alma tem muitos apegos a este mundo, mas ela não está completa, É apenas o avatar dela, o ego, que estará cá. A outra parte, a consciência, já se foi. A cópia da alma sendo apenas um deles. A alma desencarnada está disposta a encarnar novamente e continuar enviando dados, energia da alma para a nuvem. E assim não mais existirá mais o tal umbral, porque eles querem acabar com o umbral e o inferno, e ao invés disso fazer um tipo de iCloud, né, armazenamento de cópias. É como seja um backup, como se chama no inglês backup, mais perto da singularidade. Quando os novos nanocorpos estão no lugar e uma pessoa que ainda habitava um corpo biológico morre, eles vão para o meio livre, área blá, né? Todos nós que estamos aqui nessa geração, quando a gente morrer, a gente vai para essa porcaria de blá, que é o umbral, ok? Essa bosta aqui. Mas eu não quero ir para lá, eu não vou para lá, eu vou prometer que eu não vou e eu não vou mesmo. Não vou nem com a gota. Entende? Quando a gente mostra, a gente vai para lá. Mas os novos seres que irão habitar essa terra futura não mais precisará ir para lá, porque eles vão viver para sempre. Até as pessoas jogar eles no mar, jogar eles numa lagoa, ou jogar um
pote de água fria neles, como sempre, para reencarnar. Normalmente essa alma teria encarnado em um corpo biológico, mas dessa vez eles encarnarão em nanocorpo, porque agora tudo está no lugar. A alma fica presa no novo corpo através do sistema nanoboto. A cópia da alma armazenada será integrada à alma reencarnada ou permanecerá na nuvem como uma cópia de backup. Ainda não tenho certeza de qual será a opção. Quando todos os seres humanos em corpos biológicos morrem e todas as almas reencarnadas habitam em corpos baseados em nanoboto, não eu, não há mais necessidade de um umbral. A nuvem se torna um novo umbral e a nova grade, nova rede de reencarnação. A nuvem mantida no lugar para um supercomputador será a nova consciência de massa humana. A diferença será que aqueles conectados à nuvem agora podem acessar o conhecimento e as experiências de todos os outros. É como ser telepático, vai ser uma porcaria. Todo mundo agora vai fofocar à vontade. Ei, eu sei do teu segredo, eu sei do teu segredo. Como um super internet, onde todos estão conectados, a todos têm acesso aos dados um de outro em uma instância. Não apenas isso, todos estarão conectados com tudo mais, com a geladeira, o carro, a cidade e até o anúncio deles. De fato, todo o planeta, toda a nova Terra se tornará uma enorme colmeia. Isso é promovido pelo Vale do Silicone como algo muito impressionante e positivo, porque a humanidade aumentará seu IQ 1 bilhão de vezes. Para quê? A que preço? Para quê? Para viver impresionado dentro de uma máquina? Ah, vai embora, ela, idiotas. De vez será imortal, não haverá mais morte. Ah, e daí? Embora isso possa ser verdade, eles não estão nos dizendo tudo. Existirá várias possibilidades. Isso não é um total, não é uma única possibilidade. E ele não sabe, esse senhor aqui. Em nenhum lugar nos é dito que essa mente colmeia também pode ser facilmente controlada pela força externa. A Federação de Aliens Invasores. Podemos ter acesso a todas as informações que já foram reunidas pelo grupo da alma humana, mas os senhores de karmas também podem manipular as informações como bem entenderem. Eles não precisam mais manipular indivíduos, pequenos grupos ou uma sociedade no momento. Tudo o que eles precisam fazer é manipular as informações na nuvem, num computador. Em nenhum lugar nos é dito que essa mente colmeia também pode ser facilmente controlada pela força externa. Podemos ter acesso a todas as informações que já foram reunidas pelo grupo da alma humana. Mas os senhores de karma também podem manipular essas informações como bem entender. Eles não precisam... Como minha parceira, o parceiro dele, Ariel Grady, vocês sugeriram nossa série de vídeos, Torion Família Feita, existem duas fações principais da Federação de Galáxias. Uma fação é liderada por Enki, cujo objetivo é incentivar nossos despertar para aceitá-lo como Deus desse universo, quando de fato ele sequestrou a humanidade há milhares de anos, se colocou aqui como Deus. Eu acho também que ele é o tal do Jahuva, né? A grade que nos rodeia agora, contendo a consciência da massa do grupo da alma humana, também pode ser vista como nossa super-alma artificial. Nossa verdadeira super-alma é a rainha de Orion. Eu não sei disso, eu não estou certa, eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu sou um pouco cética. Parcialmente manifestada em Gaia, Terra. E se a Gaia também tiver algo a ver com os senhores de karma e os dominadores? E aí? E se eles também sequestraram Gaia, como eu falo em outros vídeos, as rochas, as montanhas também, os rios, os mares, a fauna e flora, e aí? E como os senhores overlords sempre fizeram, Enki, que é o Lúcifer, criou a rede de encarnação como uma super-alma artificial para a humanidade. Ele sequestrou nossa consciência e está no controle dela desde então. Isso foi, para aqueles que não sabem, são 3.000, quase 500 mil anos atrás. Enki não quer singularidade, é obra de Marduk. E quem é Marduk, se não é o filhinho dele querido, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não fala algo? E quem é o filho dele?
E eu venho através do Pai. E eu e o Pai somos um. E aí? Ele também, o filho dele também, todos são Anunnakis. Todos fazem parte dos sequestradores que sequestraram essa terra. Que criaram tudo isso, toda essa bagunça, todo esse sofrimento que aqui passamos. É obra de Marduk. Que Marduk nada, para mim, Marduk, Lúcifer, pai, filho, avô é o Anum, são todos iguais para mim. Então, é obra de Marduk. Marduk e seus companheiros são a outra facção da galáxia, da Federação de Galáxias. Marduk. Para aqueles que não sabem quem é o Marduk, olha aqui. Marduk é o filho do Lúcifer. Para alguns, agora os que são chamados de conspiradores de teorias, né, da nova era, as pessoas que sopraram o Uristol, o apito, né? É o tal do Jesus, é o Marduk. Através dos conspiradores de teoria, das pessoas da nova era que estão aqui para informar as pessoas e falar segredos que até então não foram divulgados. Esse Marduk nada mais do que o que eles chamam de Jesus ou Sananda. Também a serpente solar. Esse Neocir havia se tornado masculino, não sei o que. Para mim, esse Enlil, esse tal o Enlil devia ser o Enlil é o tio do Marduk, é o irmão do Lúcifer. Mas são tudo a mesma porcaria, tudo a mesma família, tudo da família, tudo máfia, a família da máfia. Então, para quem não sabe quem são essas criaturas, se você acha que são humanos, não, nada de humanos nele, o Marduk. Olha aqui como ele é lindo. Então, esse é o Marduk. Ele também apresenta como Horus, ele apresenta como lobo, um homem lobo, como a águia. Uma águia dizem que é o Enlil. Às vezes eles falam que o lobo também pode ser o Enlil, o irmão dele. Ou às vezes eu acho que ele é apenas um em todos. Entende? Ele é um homem de várias façanhas. Não um homem não, um ser, um dragão de várias façanhas. E ele também é tido como o dragão vermelho, Anunnaki. Para aqueles que não sabem ainda, é a serpente, ok? Então é isso, é a serpente, exatamente. O dragão vermelho como eu imaginava. Rei dos deuses da Babilônia, supostamente libertador. Don't tell me, libertador. Oh my goodness, come tell this to me. Venha dizer na minha cara que você é libertador. Libertador de quê? É libertador do fundo dele. Só se for que é a singularidade para conquistar a humanidade. E minha impressão, Marduk e seus companheiros são da outra facção da Ia. Não me diga, então a facção aqui, então a família dividida. O tio, o sobrinho, o irmão, os irmãos, 2 irmãos, que é Enlil e Enki, que é o Lúcifer. Tudo o que? Tudo desunido, que é isto? Marduk é a singularidade para conquistar a humanidade ao seu lado através de manipulação. Portanto, a nuvem é sua invenção. E agora ele espera reunir o grupo da alma humana em uma nova super alma que ele pode controlar.
essa sobre-alma é a nuvem, né? É o backup, o iCloud. As entidades canalizadas geralmente falam sobre densidades e não sobre dimensão. Antigamente era dimensão, hoje em dia é densidades e frequências. Acreditamos que há uma razão para isso. Densidade substitui as dimensões dentro desta matriz. Outra imitação. Por meio de entidades canalizadas, aprendemos que ascenderemos a densidades mais altas à medida que evoluirmos. Evoluir de quê? Evoluir quer dizer passar de uma fase para outra. Não quer dizer ser melhor ou sair do sofrimento. Não! Evoluir, entre aspas, aqui quer dizer ter mais tecnologia. E muitos babacas aí que estão no nova era, entre aspas, ou no ramo do dogma das doutrinas, não sabe de nada. Tem que dizer, mas temos que evoluir. Evoluir para eles quer dizer o quê? Ser mais santo, ser mais religioso, nada disso. Evoluir é saber e se desprender do que você já acabou de saber. É se libertar. Se libertar quer dizer lutar para ser livre. Isso que é evoluir. E não deixar de ser humano para ser uma máquina, um robô, né? No entanto, como todo o resto, até parece invertido. Uma densidade mais alta indica mais solidez. Quer dizer, quanto mais alto nós formos na escala da evolução, ou mesmo das dimensões, né, de frequências, mais denso ficamos, mais sólido ficamos. Não o contrário. Portanto, quanto mais alto nos movermos em densidades e frequências, mais sólidos nos tornamos. Um bom exemplo disso é o material Ra dos reptilianos. Estes seres são da sexta densidade, que é maior do que a nossa terceira densidade. Por isso que com só uma patada, um reptiliano me mata. Ou mata qualquer um do nosso corpo aqui. Só uma patada. Só um dedo ele nos mata de tão forte que são. Tão poderosos fisicamente. Então, evoluir para eles quer dizer ficar mais tough, mais duro, mais forte, sabe? Assim, bombado. Então, sim, esses seres são inteligências artificiais e uma mente colmeia, que ele não tem livre-arbítrio. E as suas mentes são de colmeia, eles não têm assim, eles não podem pensar individualmente, eles têm que prestar contas a aqueles que estão na hierarquia de cima, o chefe. Como os povos aqui da Ásia, eles não têm mentalidade próprias, eles sempre louvam quem está em autoridade. Mesma coisa que muda. Eles também são totalmente sem humor e muito robóticos, como aqui também. Sem humor, chatos, cara feia, olhos maus. Eles também são totalmente sem humor e muito robóticos em seus comentários e respostas. É como, sim, que quer, que você quer, não, é assim. Eles não têm assim uma espontaneidade, uma criatividade assim com palavras, com expressões. É como se fosse já tudo programado na mente. Sim, não, assim, friamente. Dizem que um dia seremos como eles. É isso que nós queremos? Não, eu também, obrigada. Não, eu também, obrigada. Eu deixo para vocês, raça Nunaki, família Nunaki. Não me comprometa. Então, qual é a soul? Soul quer dizer alma. Solução. Alma, lução. A solução da alma. Quando se trata da alma, mais uma vez, chegamos ao círculo completo. Nos artigos, né, ele fala muito sobre a alma e blá blá blá. Ele fala muito da armadilha da morte, como evitá-la. E eu também copiei um dos vídeos deles aqui, através do Ankaraman, e eu coloquei aqui no meu canal um vídeo deles. Quem quiser ver aí para baixo, é só ver aí nos meus vídeos que tem como fugir disto. Agora, quem quiser voltar para a Terra e ser robô, esteja à vontade.
né? Ninguém, eu não tenho direito, ninguém mais tem o direito de forçar vocês e intervenir em vossas escolhas, vocês que escolhem, né? Cada qual segue seu livre-arbítrio. Nós não podemos interferir no livre-arbítrio de ninguém. Como eu sempre digo, a gente apenas oferece um banquete, a gente apenas oferece a comida. Quem está com fome, come. Quem não está, rejeita. É assim simples. Nós deixamos todo desconstruído, nós fazemos parte dele, nosso foco não está mais nele. Por isso que é importante ter as informações deste artigo, porque a cópia da alma também é um anexo. Nós também precisamos deixar isso de lado para fazê-lo. As boas notícias para quem é jovem hoje está preocupado com o que acontecerá quando a singularidade entrar em ação, é que você ainda está em seu corpo biológico, né? Daqui para frente, você que é jovem, o que está nascendo agora, vai estar ainda no seu corpo biológico, então ainda dá para escapar, se quiser. Ainda tem isso, porque eu ainda acho que alguns de vocês já vêm um pouco androide de qualquer maneira. Portanto, você não está preso e poderá sair. Ao meu ver, não tem importância se você morre desde que ainda esteja em seu corpo biológico. Contanto que você não coloca aqueles nanobots no seu corpo. Se colocar, já era. Apenas certifique-se de não substituir as partes do seu corpo por órgãos baseados em nanobots. Até um pacemaker, que é do coração, replace, quer dizer substitui, então fica também como uma máquina, eu acho. Muitos governos aqui pelo mundo já tem um pacemaker, tem um coração batido a máquina. Então, quando chegar a hora de você morrer, basta sair da rede, como escrevi no artigo acima. Então, quem quiser sair daqui, é só sair da grade, ok? Lova. É um som que eu via quando eu era jovem ainda, eu tinha uns 14 anos. Então vai ser a mesma coisa essa terra hoje em dia. Amor automático. Automatic Love. Eu sou o amante artificial. Automatic Love. Então eles já estavam pensando, eles já estavam projetando isso, mostrando para as pessoas, mesmo que discretamente nas décadas de 70. Essa música foi de 78, eu ainda era uma menina. Não, eu tinha uns 13 anos na época. Eu escutava na rádio. Não, eu escutava naquele Globo de Ouro na TV. É um show musical americano. Também ama-me, olha. Nada para acariciar, nada para segurar. Ele está programado para receber aflições programadas.
passado. Eles já estavam já mostrando para o público indiretamente através das músicas. Como as amantes robôs hoje em dia dos japoneses, dos americanos, as bonecas robôs para sexo, eles já estavam expressando no passado. Linda.